Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos verificar o assunto da nossa aula, aula de número 16, revisão e avaliação. Separe seu caderno, suas canetas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula! Maravilha, né? E a nossa aula, ela terá ali, como temática esse momento, de resgatar alguns pontos importantes a respeito da história do Brasil, principalmente, em questões políticas, tá bom? Então você vai ter ali termos extremamente importantes para a compreensão, do contexto social e político brasileiro. Vamos lá. Olha só, raízes históricas e sociais do clientelismo, O clientelismo, que é justamente uma prática política que está atrelada basicamente às trocas de favores. Olha só, um ponto fundamental, uma raiz dessa, vamos dizer assim, dessa atitude política, é aquilo que determinamos como colonialismo. A estrutura social colonial, marcada pela concentração de terras e poder nas mãos de uma elite, estabeleceu as bases para o clientelismo, a dependência dos grupos menos favorecidos em relação aos poderosos criou um ambiente propício para a troca de favores por proteção e benefícios. Então, olha só, o colonialismo está atrelado justamente ao fato do Brasil ter sido, por um bom tempo, colônia de quem? Isso mesmo, eu sei que você respondeu corretamente, de Portugal. Então, você tem, dentro dessa estrutura que foi implementada por Portugal em sua colônia, o Brasil, um dos principais motivos para que o clientelismo, essa política de troca de favores, ela acontecesse. Principalmente pelo ponto de que o Brasil ele foi, vamos dizer assim, recortado em grandes porções de terras que era dominada por uma elite, por poucos. Então você tem o quê? Aqueles que não foram favorecidos dentro desse corte, eles vão ser dependentes de poucos, dessa elite. Então aí você já tem essa relação de uma proteção e do quê? Da cedição, de ceder um espaço, de ceder justamente uma porção de terra para uma maioria que estava necessitando. Então, dentro dessa estrutura que foi implementada a partir do colonialismo, tá bom? Olha só, outro ponto importante são o quê? Os nacionais. Os processos de independência na América Latina, eles foram marcados justamente por uma instabilidade, como podemos ver no texto aqui, olha só. Esses processos de independência na América Latina, eles foram marcados por instabilidade política e disputa de poder. Então você tem dentro da política clientelista, que serviu como uma ferramenta para contribuir nas bases de apoio e garantir a lealdade dos grupos sociais. Então você percebe que é o quê? Uma construção histórica que vem desde o início com o processo colonizador, agora com o processo de independência, que foi uma marca muito forte dentro da América Latina, justamente essa disputa de poder. Então você vai construindo as suas bases de apoio justamente nessa política de troca de favores, de lealdade, de proteção, tudo bem? Então é assim que nós percebemos o quê? Que essa cultura clientelista dentro da política, ela vem sendo construída e vem tendo raízes
históricas, tá bom? Outro ponto importante é a questão da desigualdade social, como podemos perceber no texto. Olha só. A persistente desigualdade social e econômica nessas sociedades latino-americanas, né? Então você percebe que justamente estamos falando de uma característica da América Latina e não somente do Brasil, tá bom? Tem sido um terreno fértil para o clientelismo. A promessa de benefícios imediatos, né, com empregos e serviços públicos, atrai eleitores em busca de melhorias, claro, na sua condição de vida. Então você tem justamente essas características, né? Quando você tem um país que é desigual, na qual você tem uma grande massa, né, que tem acesso a pouco recurso, entenda aí recurso, seja moradia, seja o próprio dinheiro, né? Então quando você tem essa disparidade, né, em uma sociedade, essa política de troca de favores, ela é muito favorecida, tá bom? Assim como, né, outro ponto importante que é o patrocínio político, né, a concessão de cargos públicos, benefícios sociais, obras em troca de apoio, né, é uma das formas mais comuns do clientelismo. Então compreenda, o clientelismo é justamente essa forma de agir através da troca de favores. E olha só, outra raiz histórica desse processo, né, político-social é qual? Também o coronelismo, olha só, né, especialmente presente nas áreas rurais, que caracterizava pelo domínio, né, político de grandes proprietários de terra sobre as comunidades locais, através da troca de favores por votos, até chegar a algo mais próximo, né? Então a gente percebe o quê? Que vamos dizer assim, esse modo de agir diante da política, ele vem sendo construído, né? E agora vamos falar de uma das características que é mais próxima, né, aos dias atuais, que é o quê? O populismo. Né, com suas promessas de mudanças radicais e a construção de uma relação direta com as massas, né, frequentemente utiliza mecanismos clientelistas para mobilizar apoio. Então, percebemos o que? Né, justamente essa característica político-social, né, muito presente nos dias atuais, que é o quê? Um discurso de aproximação das massas, que é justamente aquilo, né, que está dentro como uma das principais características do populismo, justamente o quê? Por muitas das vezes a proposta ela nem pode ser, não tem como ser viabilizada, mas como existe uma necessidade latente dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, faz-se o quê? As promessas. Então, é um discurso fora da realidade que, por muitas das vezes, não será implementado, mas, né, que para agradar a grande massa, faz-se esse discurso prometendo, né, um mundo e fundos, tá bom? E você tem essas redes, né, do clientelismo, justamente a formação, né, clientelista, que conectam políticos, intermediários, eleitores e permite essa distribuição de benefícios e a manutenção do controle político, né? Então você tem justamente uma rede que vem sendo construída desde o processo de colonização do Brasil, para perceber, né, é importante percebermos que, por muitas das vezes, as características sociais de um país, as características políticas de um país e até mesmo econômicas, elas possuem o quê? Uma conexão com essas raízes históricas. E assim, né, é muito importante para você, aluno, né, do ensino médio, que vai ter agora contato com textos um pouco mais elaborados, com termos históricos, geográficos, perceber, né, que dentro da história tudo é uma construção. Tá? Nada é do ontem para o hoje. Tudo é uma construção histórica. Tá bom?
E olha só, quais são os impactos, né, dessa atitude na política, né, desse modo de agir? Você tem principalmente, justamente, a fraqueza das instituições, né? O clientelismo ele fragiliza as instituições democráticas, pois a lealdade partidária e a ideologia são substituídas por vínculos pessoais e interesses imediatos. Então, por muitas das vezes, aquilo que deveria, né, proteger o processo democrático, né, por interesses próprios ou até mesmo de certos, vamos dizer assim, grupos sociais, há uma proteção e isso, claro, né, enfraquece as instituições que deveriam proteger justamente esse processo. Olha só, a ineficiência e corrupção, né, a busca por benefícios pessoais em detrimento do interesse público, né, você pode levar à ineficiência, à corrupção na gestão pública. Então você tem justamente, né, os interesses individuais de pequenos grupos prevalecendo aos interesses, né, da coletividade. A perpetuação da desigualdade, né, o clientelismo ele tende a perpetuar justamente o quê? A desigualdade social, né, pois os benefícios são concentrados em pequenos grupos, em detrimento da população em geral, né? Então, dentro desse discurso e desse modo de agir, né, que é histórico, por muitas das vezes apenas determinadas ações ou obras, né, são executadas em prol de pequenos grupos e não, né, com o objetivo maior de melhorar a vida, né, da sociedade em geral, tá bom? Você tem, né, além disso, dentro desse modo clientelista, você tem o quê? A dificuldade de implementação de políticas públicas, né? As políticas públicas elaboradas com base em critérios clientelistas podem ser ineficazes e não atender às necessidades da população, tá bom? E olha só, já que compreendemos esse modo de agir, agora vamos fazer um recorte dentro da história do Brasil e vamos voltar um pouco para aquilo, né, que dentro do curso da história ficou conhecido como o Brasil da República Velha. E aí você deve estar se perguntando, né? Afinal de contas, por que o professor Ian está aqui, né, nessa plantação gigantesca de café? Olha só, essa é uma das principais características do Brasil da República Velha, tá? Um ponto importante, o Brasil da República Velha, ele vai de 1889 até 1930. Tá bom? Olha só, vamos a uma primeira característica do Brasil da República Velha, que é justamente o quê? Ele foi essencialmente agrário. Então você tem o quê? Uma característica importante, que é justamente o Brasil desse período, a grande maioria da população não estava nos centros urbanos. Estavam aonde? Nas zonas rurais. E isso vai favorecer justamente o quê? Os donos, né? As pessoas que tinham grandes porções de terra. Outro ponto importante era o quê? O Brasil era recém-republicano. Eu falei aqui, né, que a República Velha vai de 1889 a 1930. Então, a República, o Brasil, né, era muito jovem a República, assim como, né, o quê? As suas instituições, o poder executivo, o poder judiciário e o legislativo. Então você tem, né, um processo democrático muito, vamos dizer assim, muito jovem, estava engatinhando ainda. Assim como, né, você tem um federalismo fraco, que é justamente o quê? O sentimento de federação. Então você ainda vai ter um Brasil muito regionalizado, né? É claro que essa característica do federalismo é um problema da nação brasileira, pois moramos, né, vivemos num país com dimensões continentais. Então,
esse processo de ligação, né, entre todos os estados do Brasil, ele é um processo muito difícil, até os dias de hoje. Imagina, né, no final do século XIX, na qual você não vai ter ainda uma conexão de fato entre as diversas regiões do Brasil. Então você tem essas três características muito importantes. E vale ressaltar que, olha só como é que era a bandeira do Brasil ainda. Olha só, era uma bandeira muito próxima, né, de qual bandeira? Essa mesma, da bandeira americana. Afinal de contas, né, o Brasil, né, essa República Brasileira vai ter como base quem? Né, a República Americana, tá bom? E ainda falando de Brasil República, né, desse período da República Velha, vamos às principais características? Olha só, as principais características desse Brasil, da República Velha, uma delas é o voto de cabresto. Como a gente pode perceber na imagem, né, que é o quê? O voto, né, que era indicado por uns, então você não tinha o livre-arbítrio. E muito pelo contrário, né? Como a gente pode perceber na imagem, né, você tem aqui duas figuras fortes, né, em posição de comando, e uma criança depositando um voto e uma caveira. Por quê? Isso nos mostra justamente um período na qual o voto ele era muito fraudado, principalmente através da utilização do nome de crianças que ainda não poderiam votar, mas também de falecidos. Então você tem, né, uma dessas características dentro do Brasil da República Velha. Então, o voto de cabresto é justamente o quê? Esse voto que era indicado pelos coronéis, tá bom? Mas também vale ressaltar que dentro desse processo, né, de votação, você tinha muitas, vamos dizer assim, você tinha muitas formas de burlar esse processo, tá bom? Olha só. Além do voto de cabresto, vamos ter justamente o clientelismo, né? Porque você vai ter na figura dos coronéis que ofereciam esses favores, né? Emprego, terra, proteção, em troca do apoio político. Além, né, da violência. A violência ela era muito utilizada como processo de controle social, né? Intimidando tanto os opositores quanto os eleitores. Então, você percebe, né, que esse processo democrático, né, brasileiro, ele foi passando por evoluções. Hoje, né, nos dias atuais, você tem justamente todo um aparato para garantir, né, que o seu voto seja secreto, individual, né, e que seja um processo auditável, né? Então, que é um processo na qual você consegue garantir, né, a justiça dentro, né, desse processo de votação, tá bom? Além, né, do voto de cabresto, você tem como principais características do Brasil, da República Velha, o patriarcalismo, né, que é essa estrutura social voltada, né, para a figura do pai, né, paterna. Então, os coronéis eram considerados ali, né, os protetores, além da centralização do poder, né, que ficava justamente na mão dessa figura do coronel e que tinha uma certa autonomia, principalmente nas instituições locais. Afinal de contas, o Brasil da República Velha, ele tinha um federalismo muito fraco. Então você tem justamente essas oligarquias regionais, figuras regionais mais fortalecidas. E na Amazônia, hein? Na Amazônia você vai ter a figura do Coronel de Barranco, que era justamente quem? Um seringalista, né? Um proprietário do seringal, né? Que tinha na mão ali uma grande massa de trabalhadores e uma comunidade, né? E eles exerciam justamente esse domínio nas áreas de floresta. E você vai, né, muito facilmente atrelar justamente ao quê? Ao período da borracha, né, em que a Amazônia viveu. E é claro que com a decadência dessa borracha, né, no início do século XX,
né, associada justamente também à construção da Belém Brasília e à intensificação da exploração de outros, né, recursos naturais, essa figura, né, do seringalista e do Coronel de Barranco foi perdendo força, mas isso não quer dizer, né, que não existam resquícios diante da história da Amazônia. E assim, né, fechamos essa retomada por pontos importantes para compreendermos a política, né, e o seu modo operacional no Brasil, né, e especificamente no Brasil da República Velha.